Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese e hoje a análise do livro é do livro Admirável Mundo Novo. A edição que eu tenho aqui, que hoje tem um monte de edição diferente, de várias editoras diferentes, é a da editora Globo. Eu também fiquei impressionado quando comprei, né? Não encontro hoje em dia muita coisa da editora Globo, né? Tinha antigamente Turma da Mônica, mas não sabia. Essa daqui é a 7ª reimpressão de 2012, né? E tem outras que você pode encontrar. Esse eu não sei se tem em quadrinhos igual a gente encontra do 84, né? Mas tenho essa versão aqui e para a gente poder começar, para poder conhecer, já que não falamos do autor, afinal de contas, quem é Aldous Huxley? Aldous Leonard Huxley nasceu em 26 de julho de 1894, no condado de Surrey, na Inglaterra. Seu primeiro livro publicado em 1916, uma coletânea de poemas. Autor de uma linhagem de reconhecidos intelectuais, em que sobressai o avô, o biólogo Thomas Henry Huxley, defensor das ideias evolucionistas de Darwin, Aldous teve sua reputação literária estabelecida a partir de 1921, com a novela Chrome Yellow. Imediatamente seguiram-se Sátiras Brilhantes, Antic-Rei, de 1923, Folhas Inúteis, de 1925, Contraponto, de 1928, nas quais o autor analisa de maneira espirituosa, porém implacável, as agruras da sociedade contemporânea. No período anterior à Segunda Guerra Mundial, a obra de Huxley adquire um tom mais sombrio. São desse período Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, denuncia os aspectos desumanizadores do progresso científico e material, e Sem Olhos em Gaza, novela pacifista de 1936, além de uma série de ensaios. Em 1937, no auge da fama, Huxley deixa a Europa e se muda para a Califórnia. No momento em que o Ocidente se preparava para a guerra, ele começa a acreditar que a chave para a resolução dos problemas do mundo estaria na troca da razão individualista ocidental pela sabedoria perene, de caráter místico, centrada na ideia de unidade. São dessa fase tanto as obras de ficção O Tempo Deve Parar, de 1944, A Ilha, de 1962, uma espécie de sequência de Admirável Mundo Novo, quanto o famoso relato de sua primeira experiência com a mescalina, As Portas da Percepção, de 1954. Aldous Huxley morreu em 22 de novembro de 1963, por coincidência, o dia em que John Kennedy foi assassinado. E muita gente comenta, né? Existem vários porquês, né? Em relação se Aldous Huxley estava fazendo uma crítica ao Ford, consequentemente ao Capital, havia alguma outra intenção ali. Existe até quem defenda que o Aldous Huxley escreveu esse livro apoiado, financiado, né, que ele fizesse, baseado no que ele estava vendo do mundo, uma análise de como poderia ser o futuro, né, e isso teria sido financiado por uma elite global, né, assim, grandes, mega, super empresários da época teriam bancado isso. Tem muita gente que discorda, isso é absurdo e tal. Olha, se é um absurdo ou não é um absurdo, eu vou deixar para você um link aqui na descrição do canal, né? Ao invés de você acreditar em mim, ou eu pegar e falar que eu concordo, que eu discordo, assiste porque é o próprio Aldous Huxley falando sobre isso. E aí você tira a sua conclusão, ok? Então eu não vou, né, nesse momento dizer se eu concordo, se eu discordo, né? Tenho aí as minhas dúvidas. E para completar, vamos ver um resumo do livro. Afinal de contas, a gente precisa entender. Para eu poder discutir alguma coisa desse livro aqui, por favor, vamos falar aí, vamos ver o resumo do livro Admirável Mundo Novo. A história se passa em Londres no ano de 2540, a sociedade condicionada a ser perfeita devido ao fim da liberdade de escolha do indivíduo, que passou a ser controlado por uma predisposição biológica. Assim descreve o autor que as pessoas vivem segundo seus impulsos físicos, né? E agora, a principal fonte norteadora da sociedade são os princípios científicos. Apenas mencionar palavras como pai ou mãe provoca uma repugnância ao ouvinte. O mundo vive conforme as diretrizes de um Estado mundial
com o seguinte lema: comunidade, identidade e estabilidade. Esse lema pode ser visto na entrada principal do Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. Nesse centro ocorre o desenvolvimento, fecundação e armazenamento de óvulos que se tornam seres humanos com um mapeamento específico para serem encaixados na sociedade. O personagem principal é John, um selvagem isolado da sociedade fordista, que vive em uma reserva com a mãe. Nesse mundo, os cristãos que concebem filhos de forma natural são encarados como seres inferiores. Ao entrar em contato com a civilização que se considera superior, John é confrontado da seguinte forma: o senhor sabe muito bem o que é Deus, não? O selvagem hesitou. Teria gostado de dizer algo sobre a solidão, a noite, a mesa estendendo-se sobre a pálida luz do luar, o precipício, o mergulho nas trevas cheias de sombras, a morte. Teria gostado de falar, mas não encontrava palavras, nem mesmo em Shakespeare. Jesus não faz mais parte dessa história, pois a linha temporal é dividida em antes e depois de Ford. Na linha temporal da obra, os personagens vivem o ano 632 anos depois de Ford. O amor é proibido e o sexo é estimulado. O ser humano é privado das dores naturais da vida e se debruçam diante do prazer contínuo e ininterrupto. Usam a droga soma, que evita a angústia, a dor e conserva a alegria. Abolem o nome pai e mãe do vocabulário da sociedade. Mulheres usam remédio para evitar a gravidez e a deformação dos corpos. Normalizam os muitos parceiros sexuais, determinado o fim do casamento. Tudo foi estruturado para formar uma sociedade perfeita, sem fome, tristeza, frustração, apenas o puro prazer. Além de John, a trama tem sua condução inicial com o personagem Bernard Marx, que faz parte da elite genética. Porém, no processo de gestação acabou sofrendo uma alteração, motivo pelo qual se distanciou dos demais. Tal desilusão levou a uma tribo de excluídos, onde conheceu Linda, expulsa da civilização por estar grávida, mãe de John. Existe uma afeição e um fascínio de Bernard por mãe e filho, o que o faz levá-los ao mundo novo. Bernard visava a reconquista do seu prestígio diante da comunidade científica, pois a cultura e o lado exótico do selvagem causariam furor e muitos holofotes sobre si. Na mente de John, ele se encaminhava à Terra Prometida, devido à sua inocência e falta de consciência do mal naquela sociedade. John e sua mãe são vistos como uma aberração na sociedade, agora dita evoluída. Gradualmente, os valores do selvagem são confrontados frente a coisas terríveis. Os valores se perdem e a depravação da humanidade separada de Deus é o resultado da união com os prazeres momentâneos. Tudo isso leva John a um destino terrível. Veja que o livro olha, eu não sei se ele é até mais pessimista do que o 1984. É difícil quando você olha os dois, os locais são pesados, né? Imaginar uma tendência como 1984, onde você tem um pequenino grupo que comanda todo o resto, né? Todo mundo numa pobreza tremenda, ninguém pode falar nada, mas também no Admirável Mundo Novo, isto também já talvez o que você sinta de ser pior, né, no Admirável Mundo Novo é que já passou o período de sentir uma ditadura. Porque você está 634 anos à frente de tudo que aconteceu. Então, o exercício que você faz no Admirável Mundo Novo, diferente do 84, ainda que o 84 você percebe os passos, é que você tem que fazer uma análise muito maior de camadas que foram acontecendo na sociedade, rupturas que foram acontecendo e percepções de questões que para nós hoje, neste momento aqui, né, não são responsáveis por alguém que simplesmente fale assim, olha, nós vamos tomar o país, nós vamos fazer uma revolução. Não, não é isso. O grande problema é que muitas das coisas ocorridas em Admirável Mundo Novo, elas aparecem no nosso mundo hoje como solução, como direito, né, como necessidade, como algo que vai melhorar a nossa qualidade de vida.
E aí você pensa assim, fala, caramba, e agora? Eu não sei se você já parou para pensar isso. Eu espero que, se você não leu, eu indico que você leia este livro. Leia o livro Admirável Mundo Novo, para você entender do que eu estou falando. É claro que eu vou pegar alguns pontos importantes, mas você vai ficar viajando, né? O que será que ele está querendo dizer? Você vai ficar achando que eu estou viajando aqui, né? Quando se mencionam algumas coisas relacionadas à sexualidade, eu vou tocar nisso daqui a pouco, da sexualidade humana, né? De aonde chegou, a que conclusão chegamos, e a gente começa a escutar algumas coisas hoje. Uma vez eu fiz uma postagem, eu não sei se se na época eu usava o Twitter ou foi no Facebook, mas ao perceber algumas discussões eu escrevi exatamente isso. Nós estamos em Admirável Mundo Novo, a origem. Porque teorias, pensamentos, onde algumas pessoas entendem que tem que chegar à sociedade, metas globais e tudo mais, você fala, opa, Admirável Mundo Novo aí, Brave New World, estamos aqui, chegamos. E você não sabe o que vai acontecer, né? Até porque algumas discussões, elas já extrapolaram o livro. Tem que lembrar que o livro, além de ser do século passado, é antes da metade do século passado. Então, é difícil, né? Por exemplo, o próprio 1984, ele é de 48, esse aqui, se eu não me engano, é de 36. Então, é tudo ali. Né? É tudo ali. Do começo, né, antes da metade do século passado. Nós já estamos quase terminando a primeira metade da metade desse século, né? Estamos quase chegando em 2025. Então pensa que já tem quase 100 anos dos lançamentos desses livros. Então é claro que já tem outras coisas, já tem outras discussões que elas até extrapolam, mas elas vão na mesma linha. Entendeu? Eu vou falar de um tema que não está aqui no livro, mas se discute hoje. Por exemplo, quando se fala de transhumanismo, se você nunca ouviu isso, é o negócio do ciborgue. Mas outros livros já trataram, né? Algumas pessoas falam, o Asimov, né? O Eu, Robô, isso mesmo. Então veja, começa a ter uma mistura de 1984, quando você começa a ver checador, quando você começa a ver todo mundo falando de fake news, quando você começa a ver que não tem mais papel higiênico nem na Argentina e nem na Venezuela, você já olha para o lado, você começa a ficar preocupado. Você fala, o que está vindo aí? O 1984, Fundação, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo, é uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Por quê? Porque esse pessoal não sabe onde quer chegar. Nem... Você esqueça. As elites globalistas sabem exatamente onde quer chegar. Esses caras não sabem onde quer chegar. Porque os partidos de esquerda tal foram de São Paulo. Eles também não sabem onde quer chegar. Você acompanha o discurso, vocês me falam, nós não sabemos que tipo de socialismo queremos. É porque o negócio é ideológico e apesar deles trabalharem com a ideia de futuro, vamos fazer o mundo melhor, eles não sabem onde quer chegar. Eles têm alguns planos, eles têm alguns mecanismos, mas não sabem exatamente onde vai chegar lá na frente. Eles querem, a única coisa eles querem que quando a coisa acontecer, eles estejam no poder. Isso aí é certeza. Mas não tem uma certeza absoluta de onde vai chegar. Nós vamos conseguir fazer isso. Não se sabe. Entendeu? Então, esse é o ponto. Dando esse embasamento geral, porque eu quero tratar de alguns pontos aqui, ponto a ponto, né? Mas eu queria colocar essa introdução para você entender, é disso e daquilo. Aqui não é tão, né, como 84, como eu já falei lá, o Orwell estava fazendo uma crítica ao stalinismo. Aqui não é isso, não se trata disso. Esta elite global aqui é outra coisa, é um outro tipo de ditadura. Que você não percebe, você não sente, essas pessoas que estão aqui não sentem. A jogada é outra. Até porque elas já nascem, elas já estão aqui totalmente condicionadas. E aí você pode parar e pensar, você está condicionado, será algum tipo de comando que hoje em dia a imprensa fala e você está levado
a essas ideias, de qual você não consegue discordar do que eles dizem, porque eles se dizem amparados cientificamente, e então assim, questionar ou criticar já é um anticientificismo, é assim que você vê? Então talvez você esteja condicionado. Poxa, Leandro, mas será que os caras não vão ter razão em alguma coisa? Eu não disse se tem razão ou se não tem razão. Eu disse o seguinte, você acha que quando eles falam é razão absoluta, não pode ter nada errado, está completamente certo porque está amparado cientificamente, quer dizer, você está tratando ciência como dogma? Então se você está tratando ciência como dogma, é muito provável que você já esteja provavelmente condicionado a concordar com a elite, com as opiniões dela, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Mas vamos analisar alguns pontos aqui muito importantes desse livro. Logicamente, como já dei o resumo, eu não vou explicar partes dele. Tem algumas coisas que eu acho que é melhor ler e ter a sensação na hora da leitura mesmo. Mas tem uns pontos aí que precisam ser comentados. A família. Pois muito bem, quando a gente trata sobre a questão da família, no livro Admirável Mundo Novo, esse nome nem existe. Este nome, quando ele é pronunciado para as pessoas, ele é um nome maligno. A palavra pai, a palavra mãe, não, o que é isso? Porque ninguém mais nasce pai e mãe. O espermatozoide e o óvulo são, né, o governo fica com o espermatozoide e com o óvulo. E o centro lá de toda a análise faz toda lá a genética. O livro começa assim, falando como se fosse um show, né? Todo, né, vai se juntando os óvulos e vai fazendo e vai jogando para incubadora A, para incubadora B e as pessoas vão nascendo em incubadora, né? São incubados, né? O que seria ali numa coisa parecida com o que é a barriga materna. Há quem diga, né? Essas coisas não são muito divulgadas, então o que eu vou dizer aqui, você fica achando que eu sou um maluco, tá? E vá procurar, bom? Então, você não é obrigado a acreditar em mim o que eu vou falar nesse minuto aqui agora. Há quem diga que já tem alguns especialistas em universidade que entendem que a próxima discussão, né, sobre essa questão de família não é se o menino é menino, menina é menina, não é questão de gênero não. A questão de gênero, que não está mencionada no livro, eu vou falar daqui a pouco sobre sexo, tá? Já falo sobre sexo já. Eu vou até separar, família vamos falar agora, nós vamos falar de sexo depois. Não vai ser a questão de gênero, até porque não está mencionado em Admirável Mundo Novo, não está mencionada a questão de gênero. A questão de gênero veio um pouquinho depois do lançamento do livro. Veio umas décadas depois essa questão. Mas, ainda assim, ela não muda a ideia, porque junto do gênero, junto de algumas campanhas feministas, de algumas campanhas do movimento LGBT, vem aquela questão que talvez você já viu na sua escola, de que não é para fazer Dia dos Pais e das Mães, é para fazer Dia da Família. Ou seja, você já tem quase uma ruptura. Por quê? Porque quando fala Dia da Família, e talvez você pense assim, mas bom, tem aquela pessoa que não tem. Mas isso antigamente servia de inspiração para quem não tinha, quando fosse pai ou fosse mãe, fosse um bom pai ou uma boa mãe. E agora não, você tem que tirar, porque senão cria trauma. Antes era inspiração, por que agora é trauma? Entende? Olha como mudou a opinião. Mas mais do que isso, naquilo que você não precisa acreditar, o que eu vou dizer agora. Dizem que algumas universidades já mencionam que futuramente a grande briga moral, ética que se terá é: por que você quer ter filho de barriga? Se agora você pode, né, simplesmente entregar o seu óvulo e o outro entregar o espermatozoide e você será feliz, porque o seu filho não nascerá com as suas doenças genéticas, não nascerá com problemas relacionados à sua família, que teve alguns problemas relacionados geneticamente. Então, nada dessa herança. Que tal você ter uma boa herança entregue para o Estado e o Estado fará, e daqui 9 meses você vem buscar o seu filho.
assim que algumas pessoas estão dizendo que vai acontecer e que será a discussão. Se é isso que vai acontecer, se estão estudando. Ora, pararam de falar de clonagem. Tá tendo clone? Estão fazendo clone? Ninguém fala mais. Se estão ou não estão, o assunto ficou tão pesado que pararam de comentar. Deu algum erro escabroso e pararam as pesquisas? Ninguém nunca falou se pesquisas pararam ou não. Mas, para você sair de uma ideia de clonagem para uma ideia de gestação fora do útero e dizer que isto aí é melhor porque é mais saudável, ora, não é difícil. Afinal de contas, nós mostramos, né, uma outra discussão que a gente teve quando falou do 1984, que era do controle de pessoas, o controle visual para ver a reação física, né, e tudo mais. Bom, isso já acontece. Tem país aí que já tem até cartão social. Ah, você tá bonzinho de acordo com o que o Estado diz. Você não tá bonzinho, então você perde ponto, você não pode ir para alguns locais. Você não pode comer hoje no McDonald's. Então, não tô dizendo, pegando um exemplo aqui. Não vai poder comer lá, não vai poder ir para lá, não vai poder... Então não pode. Você não tem o cartãozinho, você não, né, não tá fazendo tal coisa. Não tá tomando tal remédio, então não pode ir para lá e para cá. Então já tem um controle aí. Olha o 1984. O Aldous Huxley também é o Admirável Mundo Novo. E ele mesmo fala, hein? Vocês viram. Quem pegou e viu o vídeo que eu coloquei na descrição, sabe que ele mesmo diz que o livro dele é muito mais provável de acontecer de fato do que o 84. Vamos ter gestações fora da barriga? Não sei. Será que é verdade isso? Não sei. Estão discutindo, né? O pessoal está tentando várias coisas aí. Há quem diga que isso é uma luta do movimento feminista, que diz que esse é o passo final para a verdadeira igualdade de homens e mulheres. Porque já que não tem, porque tentaram fazer homem engravidar, só funcionou no filme do Schwarzenegger, né? Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Que ele engravida, ele faz um doutor e ele engravida no lugar da mulher dele. Só funcionou no filme, mas em outros locais os experimentos deram errado. Então, será que esse realmente é um pedido? É para esse lugar que nós estamos indo? O que vai acontecer? Então, se preparem aí. Além daquilo que eu falei anteriormente de transhumanismo, ciborgue e tal, talvez seja a discussão, homem casando com um boneco inflável, essas maluquices que já está acontecendo, né? Vocês podem procurar aí na internet, vocês encontram. Homem casando com mulher inflável. Mulher robô, essas coisas doidas. Será que teremos isso também? Qual é o futuro da família? Essa família vai ser estar perto do lado de quem a gente gosta e não de quem a gente tem esses laços eternos? Fica aí a discussão. Quando a gente fala, tem 3 pontos que eu acho que é interessante pegar. O primeiro deles, o sexo. Aldous Huxley, é lógico, fala de um modo muito sutil. Ele mostra que há uma hipersexualização das pessoas. E aí, junto disso, né, ele mostra que as pessoas estão muito preocupadas em manter o seu físico, o seu corpo. Tem que estar bem. Junto disso, ele coloca a música e ele já não coloca uma música, e aí ele coloca a música, mas todo tipo de diversão, tá? Toda diversão, ela tá muito baseada em sons, né, ritmos vibrantes, luzes e cores. Será que tem alguma coisa a ver com o mundo de hoje? Hipersexualização? As pessoas extremamente diletantes para festas, filmes e tudo que tem assim muita luz, muita cor e ritmo. Né? Você não tem mais a harmonia, não tem mais a melodia. Não é uma questão de contemplação, não é uma questão de arte, de beleza e de, além de possível, luzes,
cores e ritmos num espetáculo, também todos esses outros elementos que falei anteriormente, né? De você ter harmonia, melodia, de você ter a qualidade. Então, junte sexo com música. Nossa, Leandro, mas que ligação que faz? Gente, que ligação que faz? Como assim? Vocês não escutam a música nacional hoje em dia? O que canta a música nacional? Como são os shows? Como são os espetáculos? É só luz, cor e poucos elementos de reflexão. Você não reflete. Você não vai ficar refletindo muito tempo. Você vai ficar extasiado. Você vai ter catarse. O livro fala isso, dessa catarse emocional. Nem vi, já amei. Né? Aquela coisa da luz batendo nos olhos. Aquela coisa do impacto emocional no momento. Mas que dias depois tu nem reflete mais. Você quer a experiência artística. Você quer aquele momento gostoso, a sensação, né? Mas você não quer. Não é que você não quer, não te oferecem mais algo mais sutil que você pode até ter no meio do filme, na música, um momento catártico. Mas que depois parte da música, da letra, do som, do filme, da peça, te faz pensar por mais um tempo e você fica refletindo. Puxa, aquilo reflete a minha vida? Aquilo tem a ver com aquilo que estou vivendo? Não. As pessoas não... Quem se identifica hoje em dia com o personagem do filme? Né? Por conta de um ato que ele faz e que se você não tem aquela, vamos dizer assim, aquela virtude, você fala, eu quero ser assim, eu queria ser como esse personagem. Não! O que te entregam hoje, e aí pode ser filme de super-herói, pode ser série, não, você se identifica hoje com um personagem porque ele parece com você. Né? Então precisa... Como é que os caras fazem o elenco hoje? O elenco hoje precisa ter um latino, um americano, um japonês, um africano. Por quê? Para você se identificar com o cara da sua etnia. É só uma questão de cores. Como se a gente fosse um lápis de cor. Mas antigamente, você assistia. Vou falar, né? Eu assistia. Vai, eu vou pegar os heróis mais basicão assim do cinema, que aí fica fácil de você entender. Eu assistia o Schwarzenegger, bom, eu não pareço o Schwarzenegger em nada. Eu acho que você percebe. Eu assistia o Stallone, também me parece que eu não pareço com ele. Eu assistia o Wesley Snipes, também me parece que não me pareço com ele. Eu assistia Bruce Lee, né? E assim, os filmes dele são bem basicão. O negócio já tô falando assim de um negócio quase catártico. Bobagem. Mas, ainda assim... Dolph Lundgren, eu não sou loiro, ele, se eu não me engano, é holandês, não sei. Dolph Lundgren, esses personagens, os filmes eram bem ralos, história básica, grande maioria. Eu tô pegando um negócio bem básico. Eu não vou em filmes, eu não vou pegar agora um filme muito elevado, muito assim. Vamos ficar no basicão, só para você ver como o negócio já degringolou de 90 para cá, de 80 para cá. Então, você assistia o Schwarzenegger, você não parece o Schwarzenegger, mas você se identificava com ele, sabe por quê? Porque você queria ser forte como ele. Você queria ter aquela coragem que ele teve. Né? Aí, quando você assistia um filme mais sério, sei lá, assistia A Lista de Schindler, filme bom, você se identificava com o Schindler, com o Oscar Schindler, porque você queria ter a coragem que ele teve para fazer o que ele fez para salvar as pessoas, para salvar os judeus. Aquilo dignifica você, a tua alma é elevada depois daquilo. Você se eleva, poxa, coisa maravilhosa. Né? Só que hoje não. Hoje você se identifica com o personagem porque ele é da sua cor. Não faz sentido isso para mim. Não, porque ele é homem, porque ele é mulher. Porque na verdade sexualmente ele faz a mesma coisa que eu. Oxi,
Mas quem se preocupa com isso? Olha como uma coisa está linkada à outra, né? Então, há uma hipersexualização, há uma perda de significado total da arte, e aí a arte deixa de ser arte, ela vira só panfleto, só propaganda, ou só identificação social. Ah, a gente mora em Carapicuíba, a gente mora em Jandira, tá? O personagem também é de Jandira, o personagem também é de Carapicuíba, o personagem é da sua cidade, então você se identifica porque ele veio daí. E o que isso muda na vida do ser humano? Nada. E complemento, as pessoas deprimidas, né, por conta da falta de algo que lhes dê significado para a vida. Quer dizer, o cara só vive no sexo, hipersexualização. Diversão, né? Diletantismo. Então, ele precisa ter sempre uma escalada de emoções. Ele precisa ver o filme que vai ter a cena pós-crédito, e aí ele vai se identificar, e aí vai vir o quadrinho, e aí vai vir o filme, e tem que ter outra coisa para ele se identificar, e é um diletantismo um atrás do outro, e ele tem que ter aquele negócio, ele tem que ir para aquele show, porque ele tem que ter a experiência e tal, porque tem que ter aquela luz, porque tem que ter daquele... Chega uma hora que o cara entra num tédio, porque o cara só quer sexo e experiências diferentes, né? Assim como quem também, né? Ó, filme é bom? Filme é bom. Calma, filme é coisa boa. Cinema é coisa boa. Música é coisa boa. Teatro é coisa boa. Ok? Não é coisa ruim. Eu tô pegando... Fazer sexo é uma coisa boa. Na hora certa, casado. Beleza? Porque aí você não... Principalmente casado, porque aí você não fica com o negócio de... Ai, vamos se... Não, aí não tem palhaçada, não tem frescurite, não tem parque de diversões, né? O negócio é sério ali. Precisa amar realmente. A gente demora para aprender essas coisas, mas é isso. Durma com essa. E aí, não aguenta. Minha vida não tem sentido. Ai, o que eu estou fazendo da minha vida? Bom, meu querido, o que vai acontecer? Você vai fazer igual os personagens de Admirável Mundo Novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai tomar a pílula do soma. Aliás, soma, se eu não me engano, em grego é cadáver. Não, tem outros significados também, em outras línguas aí, mas se eu não me engano é cadáver. Olha que engraçado, né? Essas pessoas estão mortas por dentro, porque elas não têm nada que as sustente. Então o que elas fazem? Elas tomam a pílula da felicidade. Aí eu fiquei pensando, já tem a pílula da felicidade, não tem? Tudo bem, nós não estamos falando aqui de pessoas que às vezes precisam tomar serotonina, precisam tomar isso e aquilo, porque realmente tiveram uma queda, uma perda e precisam retomar de algum modo, enquanto isso estão fazendo terapia, é um outro caso. Mas, veja, as pessoas já estão com essas necessidades, por quê? Porque outros elementos da vida perderam o sentido. E tem mais uma coisa que também perdeu o sentido na vida delas. Você sabe o que é? E que o livro já expressa esse problema? Religião. Quando a gente fala da religião em Admirável Mundo Novo, é lógico, o John, o nosso selvagem, e os seus atos e hábitos um pouco estranhos já da religião, completamente deturpados, ele é um cristão, mas ao mesmo tempo ele parece que tem umas atitudes meio indígenas, meio assim. Mas o que é isto? O que está acontecendo? O que acontece com esse personagem que você fala, puxa, mas tem do cristianismo, mas parece que tem dos outros. Ele já percebe uma queda nas práticas de fé, uma mistura que vai perdendo o significado daquilo que era a fé em Deus, vai misturado com um monte de crença, e também a espetacularização da fé, da religião, na qual as pessoas começam a olhar para os cristãos, e às vezes cristãos que na verdade não têm participação nenhuma, porque não existe esse negócio de católico não praticante, é uma bobagem. Esses dias aí até vi uma piadinha muito legal aí, o rapaz
fez uma piada bem legal com esse negócio de católico não praticante. Me mandaram, dei risada. Não existe isso. Não faz sentido. Né? E aí, as pessoas olham para quem segue verdadeiramente. Não é quem vai para a igreja de vez em quando. Não é quem fala assim, eu acredito em Deus. Não. Porque isso daí já é a perda, já é o admirável mundo novo. No admirável mundo novo as pessoas já não creem em Deus. Ok? Mas você que diz que eu faço minha oração em casa, não preciso de religião, tal. Você já é o início desse troço aqui. O ateu, é tudo início desse negócio aqui, do admirável mundo novo. Né? Já é essa perda cognitiva, que fé necessita de inteligência e vontade, é uma ação da alma, não é uma ação sentimental. Por isso que virou espetáculo, porque as pessoas acham que é uma ação sentimental. Eu senti no coração, hoje eu vou para missa. É esse tipo de espetáculo, né? As pessoas vão para missa. Mas ninguém levantou o braço. Mas não senti nada. Ou então quando vão, e aí sei lá, né? Foi para um local que estava meio espetáculo. Foi tão gostoso, porque as pessoas pulavam. Você foi para missa mesmo? Né? Ou até a forma que os outros cristãos acabam vendo a fé cristã. Né, que precisa ter banda, que precisa ter espetáculo. Olha, nada contra ministérios de música, deixa eu já avisar. Né? Mas o bom ministério de música católico, ele sabe o seu lugar na missa. Que ele não é o mais importante, que se não tivesse ele, não tivesse música, a missa acontece do mesmo jeito. Mas num culto, é quase impossível ficar só na palavra. Precisa ter a música ali para agitar, o barulhinho, precisa ser gostosinho, precisa ser atraente. Olha o espetáculo da fé aí. O que veio depois da segunda metade do século XX é só ladeira abaixo. Nossa, Leandro, então você é contra toda a música popular? Não entenda errado. Eu estou apresentando um problema que cria uma tendência, que cria um problema. Então, o problema não é se a música é popular ou se você canta em latim. O problema é por que e como você canta. Por que e para que você canta. Então, a fé não pode ser sentimental. A fé é um relacionamento. E eu sempre pergunto para os meus catequizandos assim, você que é casado, né? Porque eu trabalho com adultos, trabalho com jovens também, mas você que é casado, eu pergunto para os jovens, você aí tem seus pais, sua mãe, todo dia você sente amor e você fala, eu te amo muito. Né? É aquela relação professor Girafales e Dona Florinda? Né? Que milagre o Senhor por aqui, ele está vindo todo dia, é um milagre. E sorri e fica ali suspirando. Não é, tem dia que você não sente nada. Mas a ação, né? E ama-se mais quanto mais se conhece. Como assim, Leandro? Né? Como assim? Então quer dizer, eu tenho que ficar estudando? Olha, mesmo que você não queira estudar, seria bom você entender pelo menos porque você crê. Né? Por que você vai lá e reza o creio? Né? O que significa cada uma daquelas palavras? Quando você entende aquelas expressões, que aquilo ali já é o modo lógico apresentado para nós, mas aí você destrincha aquilo, destrincha os 10 mandamentos, entende o que está se falando, você começa a conhecer mais de como se relacionar com Deus, de como se aproximar verdadeiramente dele. E aí você cresce na fé. Sem isso, fica muito difícil de você dizer assim, agora... Porque o que vai acontecer? Você vai virar uma criancinha. Não no sentido que Santa Teresinha ensinou da infância espiritual. Não. Mas você vai ficar aquela pessoa que quando perguntam para a criança assim, o seu pai faz o quê? Não sei. Ela gosta do papai, né? Mas não sabe o que faz. Né? Ela não conhece. Quando a criança conhece o que o pai verdadeiramente faz, ela admira. Meu pai faz isso. Ele é assim. Mamãe faz isso. Ela é assim. E aí explica
verdadeiramente. E aí a criança que já gosta do papai e da mamãe se admira ainda mais, porque sabe verdadeiramente como e por que papai trabalha daquele jeito, por que mamãe trabalha daquele jeito. A gente fica aí sendo levado para qualquer lugar. Aí qualquer coisa que falam de Deus, você acredita. Aí amanhã alguém fala, ah, não, ó, você chama Deus, mas a gente pode chamar de universo. Ai, tá bom. Aí se chama de universo. Olha que coisa, o universo é uma criatura, meu filho. Entendeu? Se você fica, ai, vou louvar o universo. Não, o universo é um irmãozinho, grandão, ao qual eu estou dentro, inserido aqui dentro do universo. Né, que a gente chama de universo, planeta, todo o sistema solar, né, mais do que o sistema solar, as estrelas, tudo isso aí, universo. Você está dentro. Mas é um irmãozão. Né? Então, né, pare com esse negócio. Nós estamos vivendo esse momento de espetáculo religioso, mas isso aí não leva a nada. A gente precisa ter um pouco mais de maturidade. E é exatamente isso que fica aqui. Por quê? Né? Quem lê o livro vai ver que o cara vai lá, busca os cristãos, né, os dois lá, o John, para o John mostrar, olha, isso aqui é um cristão. Olha, mas você é católico mesmo? E você vive a sua fé mesmo? Mas como é que é esse negócio de imagem? Não é assim? Olha como nós já estamos virando o selvagem. Porque a pessoa olha e fala, nossa, né? Eu lembro, em 1999, eu fui tentar inventar de fazer uma faculdade aí, não vou dar o nome, não vou dar o curso. Quando cheguei lá, de repente, você é católico? Porque eu estava com crucifixo. Olha, não, isso aí, igreja, isso é uma bobagem. Não, isso aí é pouco evoluído. Isso é coisa de, né? Essas coisas esquisitas. Veja aí. Aí vem a grande pergunta, né? Qual foi a ideologia que venceu? Era de esquerda, de direita, comunismo, liberalismo, positivismo, cientificismo? Quem ganhou esse negócio em Admirável Mundo Novo? Na verdade, se você for ver as tendências da época, e você olhar, por exemplo, os dias de hoje, quando eu mencionei principalmente a questão sexual, das questões genéticas, das questões cientificistas e algumas tendências, não se trata exatamente de uma ideologia fechadinha. Né? O pessoal chama de progressismo. Tem umas misturas às vezes, né? Que parece meio de esquerda, daqui a pouco você vê uns negócios meio liberal. No fim das contas é uma mistura de tudo. Então não teve uma que ganhou. Quem ganhou foi uma elite. No livro mostra que tem uma elite que comanda. E que você tem um mundo que continua funcionando quase que, vamos dizer assim, as mudanças quase que orgânicas. A humanidade foi aceitando essas mudanças, essas modificações, e a sociedade já é uma sociedade, né, que ela mesma, né, o Estado gera as pessoas e o Estado finaliza a vida delas. As pessoas vivem sob este comando, já não se percebem comandadas, né, existe uma divisão de castas. Todo mundo aparentemente tem o que comer, tem o que beber, é feliz, né? Tem os seus momentos de prazer, tem os seus momentos de trabalho, e com isso está tudo bem. E quando a vida parece que não tem sentido, toma uma droguinha para ficar de boa, para tomar o soma. Então é toda essa mistura que vai acontecendo. Então não teve um ganhador. Não teve um movimento, né? Uma ideologia, um partido que ganhou. Provavelmente quem está no poder e estiver conduzindo vai ser o grande ganhador, se isso começar realmente a acontecer de modo mais agressivo, pode ser isso. Agora, não sabemos. O que nós podemos fazer? Bom, fique esperto. Se você, não, assim como eu, não tem poder de alteração, né, da história da sociedade, vai estudando. E, como católico, vá rezando e preparando tua alma. Eu não vou aqui criar na sua cabeça que essas coisas não podem acontecer. Elas podem acontecer.
pode ter no futuro um governo mundial comandando, tentando suprimir a história, tentando mudar a consciência das pessoas, proibindo religião, proibindo certas opiniões, restringindo a linguagem. Muitas dessas coisas já acontecem. Nós vamos discutir isso num filme que eu vou trazer aqui. Um comentário sobre um filme. Ok? Em breve a gente vai falar. Primeiro nós vamos falar de controle, né, visual, de controle das pessoas. Depois nós vamos falar de um outro filme que é quase profético, esse filme. Pelo amor de Deus. E aí? Quem ganhou? Na verdade, a humanidade, em Admirável Mundo Novo, perdeu. Porque ela não tem mais a liberdade de ser pessoa. As pessoas estão conduzidas, as pessoas estão amestradas, domesticadas e deixaram de ser livremente pessoas. Leia o livro, medite, assista novamente o 1984, o Revolução dos Bichos. Em breve eu trarei mais filmes para a gente analisar. Trouxe os livros, mas eu vou trazer uns filmes para a gente analisar essas questões também, sobre a sociedade, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fé e como nós podemos fazer. Da sua parte, prepara a tua alma, porque você é de Deus. Se prepare, se caso isso acontecer, você esteja preparado para o martírio e viva a sua fé. Não perca a esperança, porque no final de tudo, quando tudo acabar, é Deus que permanecerá e todas essas coisas passarão. Céus e terra passarão, mas a palavra do nosso Senhor não passará. A todos vocês, que Deus os guarde.